A efeméride ela traz uma outra possibilidade, que é a gente pensar, a partir de perspectivas comparadas, vários processos de modernismo no Brasil, o que para mim me interessa muito mais enquanto pesquisador. Bom, me chamo Bruno Pinheiro, sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em História da Unicamp e membro da Associação Nacional de História. Bom, quando a gente pensa no legado da Semana de 22, em seu centenário, a gente consegue prestar atenção numa ampla produção crítica realizada fora e dentro da academia. Fora dela, é fácil lembrar da produção do teatrólogo Zé Celso durante a ditadura militar, que se apropriou da produção de Oswald de Andrade para ir fazer frente à ditadura. Nas últimas décadas, a gente lembra também da produção do escritor e militante negro Oswaldo de Camargo, que defendeu ferrenhamente a leitura da obra de Mário de Andrade a partir de sua negritude. Em tempos mais recentes, a gente tem o filme Amarelo de Emicida, que se apropria dos símbolos da semana para trazer várias das questões contemporâneas ligadas à luta racial, à desigualdade de classe, à desigualdade de gênero e à exclusão de pessoas LGBT. Bom, por outro lado, a efeméride ela traz uma outra possibilidade, que é a gente pensar, a partir de perspectivas comparadas, vários processos de modernismo no Brasil, o que para mim me interessa muito mais enquanto pesquisador. Como que sujeitos em Belém do Pará, Porto Alegre, Salvador, Rio de Janeiro, reagiram a processos de transformação social que ocorreram em diferentes períodos do século XX nas suas cidades, e como eles responderam a isso com poesia, romances, contos, pinturas, esculturas, composições. Essa produção, para mim, ela é essencial para pensar nuances sobre esses processos de transformação. Nuances que muitas vezes passam despercebido, mas nos informam em relação a questões de desigualdade de classe, raça, gênero, exclusão em relação à sexualidade. São questões que, para mim, são centrais e que nessas análises comparadas, a gente consegue entender a diversidade das experiências nacionais. Trago aqui alguns exemplos. Primeiro, um que é muito caro para mim, que é pensar a circulação dos artistas negros, pintores e escultores, no Rio de Janeiro do Estado Novo. Pense em sujeitos, por exemplo, como Heitor dos Prazeres. Heitor dos Prazeres, no início dos anos 30, ele foi fundamental para a profissionalização do samba urbano carioca. Ele atuou na negociação dos termos dessa profissionalização entre sujeitos que eram músicos, entre as escolas de samba, mas também jornalistas e políticos. Após o golpe, ele diminuiu sua produção enquanto compositor e músico e foi trabalhar como contínuo no Ministério da Educação e Saúde, no centro do Estado Novo ou no centro da produção de suas políticas culturais. Nesse período, ele começou a pintar. E ele pintava, claro, o contexto do samba carioca, mas pintava também essa cidade em transformação. Pintava os deslocamentos humanos que ocorreram, por exemplo, na destruição de praças e comunidades para grandes reformas urbanas, e a vida das pessoas nas periferias do Rio de Janeiro. Também nesse período, o Abigail Moura, maestro, ele criou a Orquestra Afro-Brasileira enquanto trabalhava como copista da Rádio Nacional. No momento em que
a produção do maestro Heitor dos Villa-Lobos tentava nacionalizar uma percepção musical baseada numa estrutura europeia, Abigail Moura buscava pensar uma produção de vanguarda a partir de bases de conhecimento africano sobre música. É a partir dessas frestas do Estado Novo, sujeitos que estavam trabalhando nas instituições, mas que, ao mesmo tempo, conseguiam negociar nesses espaços sua participação, mesmo que mínima, por conta do efeito e do peso do racismo, que a gente pode pensar, por exemplo, na expressão de um modernismo negro no Rio de Janeiro nesse período. No período logo depois, no pós-guerra, e também na redemocratização, a gente pode pensar em processos semelhantes na cidade de Salvador. Esse foi um momento central para Salvador, um momento de industrialização, um momento de grandes ondas de migração para a cidade. Foi a maior onda de migração desde o pós-abolição, a década seguinte a 1888. Nesse momento, grandes levas de trabalhadores negros chegaram à cidade em busca de oportunidades, se estabeleceram em novos bairros, sobretudo na formação dos bairros periféricos da cidade, e nesse contexto houveram muitos sujeitos que vieram desses contextos que tentaram sua profissionalização como artistas, em um momento em que o modernismo estava sendo implantado também na cidade por suas elites. Então, a gente tem aí um processo da produção de um modernismo regional, ao mesmo tempo em que diversos sujeitos que vêm das periferias desse espaço também estão produzindo um modernismo que a gente pode considerar um modernismo negro. O que, para mim, é muito interessante para pensar justamente as diferentes perspectivas da cidade a partir dessas diversas posicionalidades. Esses exemplos, eles nos ajudam hoje a pensar qual que é o lugar da criatividade na percepção do nosso presente, mas também na produção de novos projetos de futuro. Novos projetos de futuro que hoje a gente vê nas periferias de grandes cidades, em movimentos de trabalhadores, em movimentos de juventude, movimento LGBT, movimento negro e movimento de mulheres também. Eu acho que a gente pensar em retrospecto a Semana de 22, nesse momento, em seu centenário, sem levar em consideração o peso de todos esses dados, ele se torna exclusivamente uma celebração da memória das elites, seja das elites paulistas, seja das elites nacionais, ao pensar também os modernismos de outras regiões, sem considerar essa crítica. O que, para mim, é fundamental e que eu convido a todos a pensar durante esse ano. Obrigado.